Iniciando então. Bom, nos reunimos aqui, né, pelo tempo, né, que a gente estava sem gravar nada, sem discutir aqui pelo GLD, mas a proposta do grupo é essa mesmo, né, quando de repente se a gente não tá com muita vontade, a gente não se reúne, né, e quando tem algum assunto para debater, alguma coisa que surge assim, a gente monta uma reuniãozinha, alguma coisa assim, essa é a proposta do grupo mesmo, né. Então, hoje era mais para discutir aquela questão daquele, entre aspas, né, de um pensamento anticurrículo e, e o áudio da Marina, né, que acabou vindo bem a calhar com o que a gente tinha conversado aquele dia, que pelo menos eu fiz relação com aquilo que eu tinha pensado, né, ela de outra forma parece que iniciou ou concluiu um pensamento a partir de um outro caminho, né? E vocês chegaram a escutar o áudio? O que que vocês pensaram? Como é que foi a experiência com essa escuta? Achei bem interessante, né? Apesar dela fazer no final do áudio, né? Ela acaba falando sobre a construção, currículo, né? E a e, a, e, o, e as iniciativas para tentar sair dessa problemática existente, né? E que me porque a princípio, né, João, você havia falado no grupo, né, que haveria algo interessante, né, de preconizar o conceito, né? E aqui ela fala depois de uma coletivização, né? Se é bem isso que eu pude entender, né? No áudio dela, né? No final ela explora, né, a Uhum. ideia do professor, do docente, como que é o nome? Docente, fugiu o termo que ela usou agora, não sei se é um termo usual, né? Mas do docente, alguém lembra aí para me ajudar? Não sei, do docente. Ela Ela usa fala, alguns. ela fala do docente, ela usa uma expressão aqui, eu não sei se Mas tem a chega. ver com o que daí? Ela fala do docente de fracasso, da ideia de Ah, fracasso, né? De você se sentir fracassado na sua função ali enquanto docente, enquanto exercitador do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, e no final ela, né, fala, né, de dois elementos, né, da construção currículo, né, que para dar conta de combater, né, algo que ela falou que a própria instituição, né, e não somente o neoliberalismo, né. E recordemos aqui, né, que no próprio grupo, né, que nós mantemos por WhatsApp, né, até foi uma consideração do João uma vez, né, sobre essa questão do neoliberalismo, né, sendo colocado tudo é neoliberalismo, né, como se não houvesse nada além disso, né. Então ela coloca aqui, né, eu me recordo dessa sua colocação no grupo, e ela coloca aqui que de fato não é só, né, o neoliberalismo, não sei se isso vem caminha junto com aquilo que você talvez tenha questionado a ela, né? Mas ela fala que a própria estrutura, né,
a própria instituição, melhor dizendo, né? Ela também é responsável por esse fracasso docente que ela fala. Lembrei o nome agora, sobre o fracasso docente, né? E enfim, né? Ela não deixa muito claro no final do áudio assim uma relação. Ela fala que tem dois elementos, né? Ela fala que é a construção currículo, né, que dê conta de combater a instituição sem massacrar o docente, né? E ela fala que isso vai se dar por meio de uma luta coletiva, né? Confesso que eu não entendi o que ela quis colocar com essa luta coletiva, né? Que ela deixa bem explicitado no áudio, né? E eu não sei qual a posição de vocês com relação a isso, né? Que até mesmo porque no áudio inteiro ela cita tensionamentos, até fiz um questionamento, né, para todo mundo aí aqui sobre esse termo, né? Mas ela dá isso, né? Então, acho que ficou um pouco no ar, embora eu não tenha entendido por completo quando ela se refere à luta coletiva, né? Em função de evitar que além do neoliberalismo, que ela não no áudio ela cita que sim, né, ele existe uma problemática, né, com ele, mas também combater a instituição, né? E isso daí talvez encaixe na ideia do João, né, que acabou abarcando ela, né, e provendo ela para todos nós lá no grupo, né, dessa questão do, do vir antes do conceito, né? Eu queria o que vocês acham disso, né? Pelo menos foi o que eu entendi do áudio, né? E o que a única coisa que eu de fato não entendi foi essa luta coletiva que ela tentou colocar ao final, né? Uhum. Contra a instituição, além de todas as práticas que já existem, né? Contra o neoliberalismo, que até o próprio João pode estar explicando melhor, se havia comentado outrora, né, sobre isso, né? Mas também contra combater o massacre da instituição com relação ao docente. Beleza. Eu posso destacar aqui, cara, alguns pontos, né? Ela começa falando que não existe essa coisa na prática, né? A teoria é outra, né? Se você faz se você tem uma prática e você faz uma estafeta, ou se você tem uma prática e usa de algum método, de alguma brincadeira, de algum estilo, você utilizou sim de uma teoria, mesmo que inconsciente, né? Isso eu posso dizer que é um fato, né? O trabalho do João mostrou isso, né, João? Pode estar discordando de mim, mas, por exemplo, Uhum. Muitas pessoas trazem diversos campos teóricos no seu discurso, na sua fala, né? Trazem, sei lá, um discurso que traga as questões culturais, um discurso que traga as questões até desenvolvimentistas, que tragam as questões piagetianas, ou uma educação libertária, então vários discursos se entrelaçam, né, nas respostas dos professores sobre como é a sua prática, né? Agora, o que parece que ela tem como problema, né, e o João também vem pensando, é o fato de que o currículo cultural, assim como uma instituição, né, não pode ditar, ou alguma forma assim, o que são os problemas que estão da escola ou do professor, entende? E nem podem restringir tudo a isso
há uma extrema problematização, né? Tão dialética que excluem as possibilidades de aula do professor. Não vou dar um pega-pega. Bom, e aí? Não vou dar um pega-pega por causa disso, disso, disso. Eu não vou dar isso, eu não vou dar isso. Ah, não vê naquele canto. Excluem até as possibilidades de experimentação. Não é que exclui, né? Eu diria, né? Vão diminuindo, digamos assim, as possibilidades de experimentação do professor. Entende? Eu lembro, João, lembra quando a gente estava lá no CEMEF? Aí uma professora estava falando que as crianças estavam loucas para... Professora, queremos ter parkour. Aí a professora, não, vamos negociar aqui, vamos dar um pouquinho de parkour e depois nós voltamos porque eu quero falar, entende? Ela estava falando de discussões de raça, etnia, né? Discussões de... Acho que era isso, discussões de preconceito racial e tudo mais, da cultura negra. Bom, eu estava discutindo isso, as crianças queriam uma prática, queriam praticar o parkour, e ela utilizou o parkour como negociação. Aí o João falou assim, não, por que não persistir no parkour, né? Se era uma coisa que as crianças queriam praticar. Então, acho que, ao Exatamente meu porque ver... cortava o desejo delas, né? Oi? Cortava o desejo, né? De certa forma, interrompia, né, o desejo, né? Eu lembro disso que o João falou, né? Ou a professora que falou que os celulares, vejam, os celulares são um problema de sala de aula. A gente teve isso também, né, João? A gente estava lá, a gente ouviu uma professora que o celular seria um problema em sala de aula, beleza. Tá, e aí? Esse é um discurso que vem da onde, né? Que vem de quem? Interrompeu, de certa forma, um campo de possibilidade prática, ou pensar de celular de outra forma, né? Então, eu acho que é isso que que a gente pode que eu posso estar vendo no que o João está falando e no áudio que nós ouvimos, que é como pode uma teoria, né, tá reduzindo o campo de experimentação do professor na sua prática, né, e uma certa intuição do professor também com aquilo que ele acha que pode levar para a aula e pode trazer potência para a aula. Tá, certo, eu não vou levar porque eu tenho que discutir a questão do neoliberalismo, isso não pode porque tem motivos neoliberalistas nisso, mas quando a gente olha pelo que é que o que o Rubens vem falando na tese dele, a aprendizagem está na potência, está mais próxima da potência. Então, por que o professor porque o professor pode ser reduzido por esses caminhos? Porque em algum momento ele é reduzido na sua possibilidade de experimentação de uma aula. Eu acho que isso pode dar certo na minha aula, mas eu tenho que me desdobrar, não posso fazer isso porque e o currículo diz alguma coisa, ou a minha instituição, né, diz outra coisa. Eu acho que é isso. Então, só para fazer um adendo que o Paulo falou, então, quando ela se refere à instituição, ela está abarcando uma série de coisas, né? Aquela ideia de cartilha, né? Aquela ideia da grade, né? Curricular, aquela ideia do criar o professor, né? A instituição que cerceia, né? Mas então ela fala de uma forma de instituição muito pragmática nisso, né? Que é isso. Ou eu estou errado dentro da minha observação quando ela se refere à instituição? Eu A acho que ideia de cartilha, a ideia de grade. ela se refere. Você não tá errado. Mas eu acho que ela não. Eu acho que no áudio ela não se refere a isso enquanto instituição, mas a ideia de instituição pode ser isso também, né?
Por quê? Porque a questão da instituição, do que ela está falando, são os formatos de regulação da prática, né? Então, nesse sentido, eu penso que ela esteja falando da instituição enquanto instituição escolar, da escola mesmo. Mas outras questões políticas, governamentais, né? Vamos chamar de o que você chamou de cartilha, vamos chamar dessa forma. Eu acho que podem ser colocados nesse bojo também, entendeu? E eu fiz algumas anotações aqui do áudio dela, e aí eu tentei seguir uma linha aqui pra gente seguir o pensamento. Primeiro, na fala do Júnior, eu também fiquei com essa dúvida da questão da luta coletiva. Eu não sei o que é isso, e o que ela pensou por isso, né? O que ela está querendo dizer com essa, de certa forma, com essa resposta na luta coletiva. Eu não consegui pescar isso. E aí, na fala do Paulo, eu também peguei algumas questões interessantes, como uma questão, por exemplo, né, de como o currículo cultural diminui os campos de experimentação. Então, talvez seja algo interessante para a gente pensar mais para frente, né? Bom, o que eu anotei aqui da fala dela, né? Ela iniciou falando que a questão da teoria não funcionar na prática é uma grande bobagem, né? E isso todos nós concordamos, né? Já que todas as nossas atuações são políticas, culturais, agenciadas. Então, se nada surge de um sujeito fundante, então aquilo que se faz e fala já surgiu em outros contextos, né? E os outros contextos de surgimento dão conta de dizer ou de promover a objetividade daquilo que se faz, né? Então, quando a gente propõe uma estafeta, como ela colocou, mesmo que eu diga que eu não estou ancorado em nada, a possibilidade, né, a emergência de uma ideia de estafeta surge numa perspectiva específica, né, sobre o que é educação física, sobre o que é corpo, sobre o que a função da educação física na sociedade, etc, etc, que dão base, né, de sustentação para uma aula de estafeta, né, em que se usa a estafeta. Então, nesse sentido, nós não temos uma prática alheia de teoria, né? Mas todas as nossas práticas, e aí nós precisamos não chamar de prática, né? São todas reguladas pela cultura, para falar na perspectiva dos estudos culturais, são também discursivas, para falar de uma perspectiva Foucaultiana, ou funcionam dentro de um agenciamento de enunciação, né? Para utilizar uma linguagem mais deleuze-guattariano, colocaria dessa forma, né? Estão territorializadas em certos campos e certos mapas de pensamento, né? E você está me ouvindo? Sim, sim. Sim, perfeito. Legal. Perfeito. E aí ela vai colocar, então, a questão dos conflitos do professor, né? E vai dizer que os currículos talvez não pensaram nessa questão do conflito. E aí ela coloca o currículo cultural, né? Dentro desse arcabouço de currículos que não pensaram nesses conflitos do professor. Mas ela chama de currículos, mas ela está falando especificamente do currículo cultural, né? E acho que é nele que ela quer chegar, mas ela, de certa forma, tem que amenizar um pouco a fala, porque ela está falando dentro de um grupo, né? Que é de um dos idealizadores do currículo cultural, então acho que tem que ir um pouco mais com calma, né? Então, e ela fala currículos e aí depois ela especifica um pouco no currículo cultural, né? Mas aí, o que seriam então esses conflitos do professor? É justamente essa tensão do que o Júnior perguntou depois, né? Em relação à instituição e ao currículo que produz esse fracasso. Ou seja, o conflito do professor é
olhar a sua prática e entender que por mais que ele queira, talvez algumas coisas ele não consiga aplicar, ou ele não consiga fazer do jeito que se instituiu que se faça o currículo cultural, por exemplo, né? Então, tem até uma parte que ela fala assim, o currículo é isso, né? Então, se institui uma maneira específica de se fazer o currículo cultural, porém, não se percebe que o currículo cultural, ele próprio, age em favor do fracasso docente. E qual é esse fracasso docente? É olhar para a própria prática e, mesmo que se perceba as barreiras que são colocadas pelas instituições, né, e a gente volta com o tema das instituições, não conseguir realizar uma prática filiada, né, paralela à perspectiva do currículo cultural que foi institucionalizado, que foi instituída como aquela maneira, isso contribui para o fracasso docente, né, para esse sentimento de não sou um professor que consegue colocar o currículo cultural em prática e, logo, né, não sou um professor atento às demandas do currículo cultural e, logo, sou um professor que sou aquele próprio professor do qual o currículo cultural ataca, né? Então, se eu necessito na minha prática fazer estafeta, por mais que eu entenda as relações que a estafeta promove, né, o tipo de sujeito que a estafeta pensa, o tipo de sociedade, de educação física, eu sou aquele professor do qual o currículo cultural ataca, né? E aí ela vai colocar o quê? Então talvez não seja só o neoliberalismo que produz esse fracasso, né? Porque o que é entendido com o neoliberalismo produzindo fracasso? O neoliberalismo ele promove essa lógica de produção, né? De empresariamento de si, ou seja, é necessário produzir mais, formar mais, é necessário ter as melhores notas, é necessário se passar mais em vestibulares, é necessário, etc, etc. E aí, de certa forma, o currículo cultural, quando você não atinge alguns desses... O currículo cultural não, o neoliberalismo, né? Então, quando você não atinge determinados parâmetros, e logicamente você não vai atingir todos os parâmetros do qual a enunciação do neoliberalismo propõe, né? Ou tenta territorializar, você se sente um fracassado. Porém, o próprio currículo cultural talvez esteja promovendo esse sentimento de fracasso porque acusa aqueles professores dos quais encontram barreiras institucionais, talvez, de serem aqueles professores que são alinhados ao pensamento neoliberal, pensamento tradicional, pensamento que não está de acordo com as demandas do seu tempo, né? E aí o que ela diz? Como a gente escapa disso? E aí é por isso que eu digo que ela foi para caminhos diferentes, né? Então, ela propõe pensar uma perspectiva curricular que dê conta disso. Porém, aquilo que nós tínhamos conversado no grupo lá aquele dia, era pensar um tipo de pensamento que talvez recusasse essa perspectiva curricular, né? Justamente por talvez cair nessa mesma questão, né? Justamente por cristalizar novas práticas, justamente por produzir novas identidades, justamente por, quando der conta de um problema aqui, vão surgir novos tensionamentos de outros lados, vão surgir novas problematizações, né? E, de certa maneira, o currículo cultural é justamente essa história, né? Então, é um currículo que nasce como resistência, é um currículo que nasce como uma forma de produção da diferença, só que vai sendo, hora ou outra, institucionalizado e identitarizado, né? A ponto de ele próprio produzir o fracasso do docente, né? Porque o acusa
de ser aquele docente do qual o currículo cultural produziu determinado enunciado, né? Ou seja, é o professor que colabora com o pensamento do neoliberalismo, né? E aí é nesse sentido que eu tinha proposto um pensamento para fora do currículo, né? Um pensamento conceitual, um pensamento cartográfico e não mapeado, né? E essa foi um lançamento do Junião lá que eu achei sensacional. Pô. Talvez pensar por cartografias, né? E não por produzir novos mapas, né? Que tipo de currículo que vai dar conta disso? Talvez a própria ideia de se institucionalizar um currículo não dê conta disso, né? Talvez, não sei, é o que eu vinha pensando, né? Talvez esse pensamento por conceitos, ele seja mais potente dentro Então, dessa por exemplo, perspectiva. Pode então, falar. se tudo que eu falar aqui vai ser um pouco meio pragmático, assim, né? Mas, enfim, mas sempre me corrijam por gentileza, tá? Mas, assim, o fato de você tirar o... Seguindo a linha de pensamento do João, né? Ah, isso não estaria intimamente ligado à ideia de eterno retorno nietzschiana do você sempre vai voltar, né, à ideia do conceito, né? Porque se você manter o conceito dentro daí de uma ideia, de uma perspectiva deleuze-guattariana, isso não se tornaria uma filosofia do maior em algum momento ou não? O conceito em si ele encerra essa possibilidade e é exatamente por esse motivo que você denominou, né, o anticurrículo no caso. Entenderam, Paulo, João, o que eu quis dizer? Porque até onde a gente está indo da ideia de que o fracasso docente é fruto, né? Pelo menos aqui eu estou fazendo uma abordagem do pouco que eu sei, né? Da questão mais deleuze-guattariana de constituir o maior, né? Como o próprio João falou, se cristaliza, né? O Paulo também acho que se referiu a isso, se eu não me engano, né? Algumas situações, né? Qual relação existe dentro desse pensamento, né? Do anticurrículo e do conceito em relação à ideia do maior e do menor? Ô, Júnior, Eu faço essa pergunta para vocês dois. eu acho que Eu todo o estou conceito, indo para uma ideia acho que, por exemplo, todo o conceito, é, ele pode ser, ele é um eterno retorno, né? Porque pensa rizoma. O rizoma pode possuir um retorno, né? Você pensar rizoma, o conceito rizoma. Só que acho que algumas formas de se tratar o conceito são diferentes. Quando Deleuze e Guattari pensam conceitos e pensam conceitos por ferramentas, eles pensam os conceitos para atuar na realidade, né, na realidade do corpo, do que o corpo está vivendo. Diferente de um conceito da neurociência, por exemplo. Está lendo da Damasio. é a ideia do corpo. Me perdoe, Isso. desculpa só. É a ideia do corpo sem órgãos lá, só para. Isso, por exemplo, o corpo sem órgãos é um conceito. Mas Sim. que Deleuze e Guattari tensionam é que o conceito, né, conceito ele é atravessado pelo corpo, né, que pensa o conceito. Então ele é uma ferramenta a ser utilizada que pode ser utilizada pelo corpo
que o interpreta ou que o utiliza na sua vida, entende? Acho que a luta aqui, quando o João coloca, né, quando se coloca aqui, é que o currículo cultural pode ter cristalizado os conceitos, sabe? Eu posso estar... O João pode comprar. Uma cristalização dos conceitos exigiria que a prática fosse de algum jeito, entende? Não propõe que se pense outras práticas, mas se propõe que se pratique de algum jeito. O que eu acho. Quando a gente pensa um conceito de Deleuze e Guattari, pensa um conceito que seja um conceito que seja atravessado pelo corpo e que o próprio corpo use e possa criar os seus próprios conceitos, sabe? Como ferramenta. É como se fosse um trampolim. Você usa o conceito como trampolim para pensar práticas, né? Para pensar os problemas que você atravessa no seu corpo. Exige um retorno, mas exige também a diferença, né? Você criar com conceito. Se você fica só naquele conceito, rebatendo aquele conceito, sem que você tensione ele na sua realidade, você vai ver essas contradições, né? Um professor pode ser perdido, ou um professor que pense ser fracassado em sua prática por ter algumas ações que são condenadas por determinado currículo, né? Eu penso desse jeito, né? Acho que a ideia é pegar essa sensação de que o currículo cultural possa estar gerando outra sensação de fracasso em alguns professores e pensar com essa tensão, né? Como a gente produz, então, não um currículo, mas talvez, digamos, pistas que possam potencializar o pensamento do corpo professor nessa prática. Uma coisa que eu posso sinalizar é que ela usa interdisciplinaridade, né? Agora, da onde ela usa esse conceito, né? Eu lembro de ter ouvido esse termo interdisciplinaridade lá no curso da USP que eu fiz, né, no prédio de letras, que era o pessoal de letras que pensava por alguns estruturalistas lá da linguística, e elas pensavam em alguma forma de traçar uma linha que pudesse convergir as disciplinas. Por exemplo, na escola nós temos matemática e educação física e biologia. Uma linha que unisse elas em algum sentido, entende? Agora, A eu velha lembro história do de trabalho... você uma prática de arremessos e associado à soma, ou à subtração, ou enfim, é isso, né? Porque eu me Então, recordo disso do antigo. Eu não sou um cara tão novo, né? Mas desde o ensino médio, né? E até antes disso, na época, né? Que era denominado dessa forma, os professores, eu me recordo deles falando disso, né? Mas eu não me recordo disso na faculdade, confesso. então aí eu acho que o João até jogou na tese dele, né, de mestrado, uma situação parecida, né? Quando a educação física se propõe a pensar com outras matérias, ela pensa com matérias que são próximas a discursos antigos, tipo, vai pensar a interdisciplinaridade, a convergência entre educação física e biologia para pensar os músculos do corpo, ou seja, reafirmando uma lógica sistêmica, né? Um óbvio assim que já está sendo um corpo separado ou um óbvio. Agora, eu acho que seria possível pensar com isso, não
uma interdisciplinaridade, mas uma transdisciplinaridade, né? Pensar alguma coisa que não para, digamos assim, ok, o professor não está sozinho na escola, né? Digamos que nas escolas circulam afetos, né? Na escola, os professores veem as dificuldades dos seus alunos, que não é só pelo fato deles não irem bem na matéria, mas também por eles verem que os alunos possuem diferenças e que eles gostaram de alguma coisa, não gostaram de outra coisa, entende? Vai além do conteúdo da matéria em si e vai mais na questão dos afetos que os professores sentem com alguns alunos. Então, não é tipo as matérias sólidas que se aproximam, mas ainda sólidas. São os professores que sentem os alunos, aproximam-se para conversar com os alunos, para conversar com os alunos, para conversar com as dificuldades da escola. Entende? Isso que eu poderia lançar, né? Da onde é essa interdisciplinaridade, né? Da onde é esse conceito de interdisciplinaridade, com que ele trabalha, se é isso mesmo que nós estamos pensando aqui, ou se estamos pensando em algo outro, né? Se a interdisciplinaridade consegue concordar com aquilo que a gente está pensando. Talvez numa ideia de currículo, como o João falou, talvez funcione, né? Mas numa ideia, eu acho que no que nós estamos pensando aqui, com pistas, ou sei lá como que a gente pode chamar, algum pensamento sobre educação, alguma coisa assim, não sei se acomoda. Eu pensei aqui. Peraí. Eu pensei aqui. Primeiro nessa questão, no que o Junião falou, né? Primeiro nesse eterno retorno. E, e aí eu não entendi bem essa relação, aí depois a gente pode voltar nisso. E depois que ele tinha falado sobre se o conceito ele consegue, talvez se ele consegue se livrar do maior, da maioridade, né? Alguma coisa nesse sentido. Se eu entendi bem, é se o conceito também não correria esse risco de ser cristalizado de alguma forma, né? E aí Isso, exatamente. eu gosto de uma definição do Galo que ele coloca assim, no livro Deleuze e Educação, onde ele coloca assim: podemos definir o conceito, na visão dos filósofos franceses, né, Deleuze e Guattari, como sendo uma aventura do pensamento que institui um acontecimento, vários acontecimentos, que permita um ponto de visada sobre o mundo, sobre o vivido. Ou seja, a própria ideia de conceito, ela surge em relação ao acontecimento, ela surge em relação ao problema vivido, né? Então, o conceito, ele não surge para responder a maioria dos outros problemas, mas o conceito, ele é essa aventura do pensamento, é essa singularidade que tenta responder ao próprio problema singular, né? É a própria aventura do pensamento que corresponde e institui a acontecimentos, né? Ou seja, o conceito, na perspectiva de Deleuze e Guattari, ele não tem a intenção de dar conta do que não seja o próprio problema e o próprio acontecimento singular a que se refere a produção desse conceito, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a própria ideia de conceito, ela me parece diferente da ideia de currículo, né? E aí, o que ela propõe no final é, então, pensar currículos, pensar relações curriculares ou pensar dentro do currículo cultural
a como ela pode responder aquelas questões que ela está produzindo. E eu acho que com Deleuze e Guattari, o nosso pensamento ele pode ser outro, né? Ou seja, a gente pode pensar e não em como produzir um outro currículo para dar conta disso, mas pensar conceitos que justamente tensionem a ideia de currículo. Ou seja, tô falando ou seja pra caramba, né? Logo, pensamentos que tensionem a ideia de currículo é um pensamento que pensa justamente por conceitos, né? Por quê? Porque ele vai responder a problemas, a questões e a acontecimentos singulares, e não dentro de uma lógica específica, seja do currículo cultural ou seja da instituição. E nesse sentido, ele pode lidar muito melhor com as adversidades, com as barreiras, com os impedimentos que são propostos, né? Ou seja, aquela vez que eu tinha comentado com vocês que o currículo cultural ele foi pensado para um espaço específico, para um lugar específico, que é a escola de ensino básico pública, né? Ele começa a fazer mais sentido ainda. Por quê? Porque se você for numa escola particular que trabalha com apostilas, o currículo cultural ele não funciona. Ou melhor, o currículo cultural ele enfrenta barreiras institucionais das quais ele não conseguiria se livrar, eu penso, né? Não conseguiria dar conta, talvez, né? E aí? O que que faz, entende? Então, Exatamente. Como se livrar disso, né? Que é uma coisa que daí ela fala do coletivo no final, né? Que então, seria um dos elementos, né? mas Coletiva, né? Para se livrar talvez do próprio neoliberalismo que ela havia já dito anteriormente com a própria instituição, né? Que a uhum. gente acabou, né? Falando bastante sobre o que seria, né? Agora, o que é esse pensamento coletivo, que é uma das grandes questões, né? E Exatamente. enquanto isso não é resolvido, vamos colocar dessa forma assim, né, entre aspas, enquanto esse problema não é resolvido no currículo cultural, então esse professor que lê o que propõe, né, as pessoas que produzem o currículo cultural, ele é atormentado por esse fracasso. Concorda comigo? Ou seja, porque esse professor, ele é o próprio professor do qual os enunciados do currículo cultural excluem, do qual os enunciados do currículo cultural dizem estar aliado ao pensamento do neoliberalismo e de certa forma, o condenam nesse sentido, né? Então, talvez pensar por conceitos consiga ter e aí uma palavra bem, uma expressão idiota assim, né? Mas consiga ter um jogo de cintura para pensar a partir de cartografias, né? E não a partir de mapas, ou seja, ele não se espera que se abra um mapa e entenda as possibilidades, os caminhos e os caminhos fechados ou os caminhos abertos, mas que justamente se construa um novo mapa, né? Que se construam novas possibilidades e aí a partir de diversas experimentações, né? Que talvez que talvez entenderia-se que não são condizentes com o currículo cultural. Porque daí e aí entra naquela questão, né? Como que o currículo cultural diminui os campos de experimentação? Porque daí no áudio você vê a fala dela falando sobre a estafeta, né? Ou seja, você vê uma certa diminuição
da estafeta, né? Então, como a lógica, né? Como como os enunciados do currículo cultural te permitem trabalhar com algumas coisas e outras não, né? Se vocês voltarem no áudio, vocês vão ver como ela fala sobre a estafeta, né? E aí, nesse sentido, diminui algum campo de experimentação e etc, etc. Mas ela usa a estafeta como prática ali? Ela não usou como exemplo? Ela fala, Não, enquanto você fala o babiribobu, eu vou lá, vou aqui e dou aí uma estafeta, por exemplo. Estafeta no sentido de, sei lá, uma prática. eu vejo que ela deu o exemplo da estafeta para dizer que a estafeta ela está colocada para dizer que a estafeta ela tem uma utilização política também, né? Que a estafeta ela corresponde a interesses específicos, né? De quem produziu uma estafeta, né? Aquela discussão que a gente teve no início, né? Mas aí o que eu estou atentando é a forma como ela fala da estafeta. Que me parece que a estafeta é algo que ou seja, pô, é de menor importância, entende? Você pode fazer uma estafeta, vamos colocar dessa forma. Ou seja, é uma diminuição da estafeta, mas é um movimento de fala sutil, mas que dali você percebe que, por exemplo, a estafeta, ela não está dentro do campo de atuação do currículo cultural. Nesse sentido, o professor que talvez necessite trabalhar com a estafeta, ele já é logo afetado por esse fracasso, por quê? Porque a estafeta não é feita no currículo cultural. Estafeta não está dentro do campo de atuação do currículo cultural. Ou seja, você não é um professor que consegue colocar o currículo cultural em prática, né? E aí, nesse sentido, o currículo cultural produz esse professor fracassado, mas também, em outro sentido, diminui os campos de atuação da educação física e os campos de atuação conceituais. Entende? Então, sim, perfeito. Perfeito. E, e aí também a questão da transdisciplinaridade que o Paulo tinha colocado, eu acho que é justamente isso. Então, a questão é, entende o Paulo, né, enquanto o professor Paulo, entende que a transdisciplinaridade é um conceito que responde aos problemas dele, então, por que não experimentar a transdisciplinaridade no que ele propõe para a educação física, né? E se a transdisciplinaridade não é um conceito que responde aos problemas do professor júnior, né? O professor júnior tem amplo direito de dizer que não, esse não é um conceito que é interessante para ele, né? E aí é por isso que é por isso que talvez pensar dessa forma, né? Que não é nenhuma novidade, né? Isso já é colocado em prática pelos caras no grupo da Unicamp, né? Do, do Galo. É por isso que esse pensamento ele não se fecha dentro de uma perspectiva curricular, né? E aí eu estou bem inspirado por aquela fala do Rubão, que ele fala que tem um livro específico desse grupo de Campinas sobre relatos de prática de uma educação menor que não se repetem, né? Porque se você pega os relatos de prática do currículo cultural, por exemplo, eles seguem uma ordem específica, né? Então, sei lá, mapeamento, registro, aprofundamento, ampliação, avaliação, etc, etc. Agora, os relatos de prática daquele grupo que pensa uma educação menor, cada relato de prática foi por um caminho, né? Então, de certa forma, eles parecem que colocam esse pensamento conceitual em prática de uma forma diferente, né? Vocês E que, acham claro, que, então, não exclui as possibilidades de ter problemas, de ser barrado na instituição, né? Não é essa a questão, mas eu acho que é uma possibilidade de resposta ao que ela colocou. Vai lá.
Mas vocês acham, então, que enquanto existe dentro do currículo cultural a ideia do... Quando se considera, né, que existe um entendimento acerca da cultura e ele acaba afirmando, né, que as pessoas são sujeitos históricos, né, isso acaba, de alguma forma, limitando ele. O sujeito histórico limita, né? Me recordo plenamente, até na própria fala do Rubens, cara, na primeira palestra que ele deu ali sobre a defesa de doutorado dele, né, em que ele explica, né, a diferença, o marxismo, né, que de fato eles têm uma observação do sujeito enquanto histórico, mas o currículo cultural também, né? Então, até que ponto esse sujeito histórico acaba não atendendo tudo aquilo que existe de necessidade, né, para o docente, né? E o quanto que essa ideia do anticurrículo ou da transdisciplinariedade, enfim, entre outras coisas que a gente está conversando aqui, elas vêm vou usar um termo aqui meio, mas acabar com isso. Né? Falar assim, não, isso não é legal, isso não está totalmente certo, né? E nós temos que pensar de outra forma, né? Aonde se insere daí essa ideia, principalmente do até então chamado anticurrículo ali que foi colocado? Cara, sobre o sujeito histórico, eu não sei se eu sei te responder. Mas o que eu posso te colocar é que qualquer currículo, qualquer pensamento enquadrado num currículo, ele diminui as suas potencialidades. Ele diminui aquilo que ele pode, né? Quando eu falo potencialidade, é o que pode, e não de potência. Então, colocar dessa forma, né? Todo pensamento curricular diminui o campo de atuação do que ele pode, né? E, e isso, então, seja com o currículo cultural, com o currículo crítico superador, esportivista, higienista, né? Então, que não eram classificados, né? Mas que foram classificados por Neri Nunes, né? Mas toda vez que você se fecha em determinada perspectiva, eu acho que você diminui o campo daquilo que você pode, né? E justamente a grande contribuição de Deleuze e Guattari, eu acho, nesse sentido, né, que nós estamos debatendo aqui, que está sendo construída, é justamente ampliar esse campo de atuação daquilo que se pode, né? É se questionar novamente o que pode aquela aula, ou o que pode a educação física, né? Porque a instituição, a instituição de currículos também servem para dizer que não se pode fazer tal coisa. Como, por exemplo, não se pode fazer a estafeta no currículo cultural, né? Ou se pode, mas tem-se um olhar diferente sobre isso, né? Tem-se um olhar de, talvez, de reprovação, né? Não sei. Um olhar específico de, de diminuição daquilo que se faz, né? Eu, pelo menos, em vários relatos, nunca acompanhei um relato que tenha utilizado esse tipo de prática, né? E aí, a outra questão é o do anticurrículo. Eu acho que a gente pode chamar, talvez, de, não sei, um pensamento menor, uma educação física menor, né? Porque anticurrículo parece muito dialético, né, a coisa.
E não tem como você pensar anticurricularmente, né? Até eu coloquei isso, mas eu acho que foi mal colocado por mim, porque a escola possui um currículo, né? Então, justamente esse pensamento ele busca tensionar o currículo, né? Como tensionar um currículo. Então, ele não é anticurricular porque ele está dentro de perspectivas curriculares diferentes, né? Então, talvez um pensamento menor para a educação física, uma possibilidade de menoridade para a educação física, alguma coisa assim. Acho que a gente pode chamar dessa forma por enquanto. Será mais ou menos próximo à tese do Rubens? Alô? Como você fala? Como você diz? Próximo em que sentido? Não. Não é essa questão do menor, né? Ah, sim. Não, sim, aquele menor mesmo. Mas eu acho que aí Porque, seria como se elevar, acho que a gente poderia levar por diversos outros caminhos, né? Ou, por exemplo, caminhos nossos mesmos, né? O João lê algumas fontes teóricas e práticas, né? Digamos assim. Ele lê alguns discursos, alguns livros, ele é agenciado por alguns discursos, por algumas formas de pensar. Eu sou agenciado por outros, você por outros, o Elder por outros. A gente vai construindo assim, acho que até arriscando em alguns momentos ser não trazer referências, digamos, não ficar pensando em estruturas, mas escrever de uma forma assim, em pensar a sensação livre de escrever assim, de alguma forma, entende? Beleza, pensar formas livres de escrita nessa questão. De boa. Entende? Eu acho que vai por Por aqui, exemplo, mas você diz não falar menor, é isso? Não? oi? Você diz não se Não, referir ao menor? não. A gente pode falar. Acho que isso é menor também, sabe? Não se Uhum. referenciar no ato de criação. É uma forma menor. Porque, poxa, você pensa assim, você vai lá, tá lendo um artigo, aí você puxa, você leu alguma coisa, você viu uma palavra, você pensou numa prática, aí você vai ter que falar assim, aquele cara citou aquilo e agora eu vou pensar, entende? É como se estivesse pedindo licença para pensar, algumas vezes me parece, sabe? Estivesse pedindo trava, sabe? Eu acho que Nietzsche leu muitos filósofos. Você acha que quando ele foi escrever um livro dele, ele toda hora tá pedindo. Né? É como se a gente desfazesse do academicismo, entende? Uhum. Na hora de escrever. A gente tivesse um devir, sei lá, devir poético, ou devir literário, devir filosófico, devir cientista, devir, sei lá, tivesse um monte de linhas atravessando a gente, que pudéssemos utilizar de exemplo, jamais pensar, assim, pensados por nós mesmos e fora dessa necessidade de ter que ficar referenciando, sabe? Por exemplo, se o João lança, eu estou pensando, Paulo, eu estou pensando campos de ação. Ah, Paulo, o que, que é isso? Ah, então eu acho isso. Eu acho que, nossa, nossa, eu li um poema lá que estava falando a mesma coisa. Eu vi uma prática que eu vi que a sensação que eu tive é que foi bem coerente com aquilo que eu pensei. É isso, sabe? Não se preocupar em enraizar, ou seja, melhor dizendo, empreender o processo de criação, sabe? Pô, deixa fluir aí, Inclusive, até vou escreve. aproveitar. Pode falar, Paulo. Não, pode continuar. Não, pode falar, pode concluir, não quero ter. Não, na Falei. hora você teve site, já fala aí que já é um exemplo do que eu tava Não, eu falando. só queria aproveitar o que você está falando para explicitar como ainda, espero um dia ser, né? Quem sabe, acho que não, mas tudo na vida é possível, né? Mas enquanto professor de jiu-jitsu, cara, eu posso falar para vocês que as melhores aulas que eu já dei na minha vida
foram aulas que eu não planejei. Uhum. Foram as melhores aulas. Não só para mim, como também para os alunos, pelo que eu pude observar. Foram aulas não planejadas. Surgiu alguma coisa na minha cabeça, eu vou passar, que talvez vocês não tenham esse contato maior com o jiu-jitsu, né? Mas existe, por exemplo, uma posição. Eu passava um aquecimento totalmente diverso, né? Para você ver são essas questões, e eu não sei aonde a gente pode alocar ela no que a gente está discutindo, né? Porque hoje, por exemplo, eu dou aulas muito parecidas, né? Do que em outros momentos, né? Mas eu volto a falar, as melhores aulas que eu já dei na minha vida foram aulas em que eu não planejei. Eu não planejei. Eu cheguei no tatame e falei assim, né? Vi quem estava ali, né? Vou fazer isso. Comecei a fazer, começaram a surgir coisas na minha cabeça, né? Os alunos começavam, né, a fazer, gostar, aprender e tal. E, cara, só uma experiência prática que foge do campo escolar, né? Que até então a gente tá se inserindo nele, né? Para poder tá tendo uma base, né? Mas só para citar que numa outra realidade, né? Uma modalidade marcial, volto a falar, as melhores aulas que eu dei, eu não planejei, cara. Boa. Esse movimento que você faz é interessante, cara, porque o currículo cultural, que era a origem do debate, né? Ele é pensado para a escola, né? E aí esse movimento criativo de passagem para um outro campo é sempre muito interessante e digno de reconhecimento, né? Porque é justamente a questão difícil do pensamento acadêmico, né? De fazer esse movimento de ir buscar em outro lugar para pensar outro, né? Bom, acho que minha fala hoje era isso aqui. Não sei se Eu vocês não têm alguma tenho, coisa. tenho mais coisa, não. Mais pontos. Mas a gente pode movimentar mais isso aí, cara. Acho que a gente pode pensar assim. Vamos propor sei lá, um exercício nessa ideia. Seria o quê? Estar atento aos insights, digamos assim. Uhum. Por exemplo, o João tá lendo lá, ele, pumba, lançou o negócio que ele leu, poxa, isso me fez pensar. Não precisa nem, sabe, nem referenciar, mas, né? Lançou, Uhum. pensou, jogou, falou, tá lá. A gente tem que ter alguma maneira de registro, não sei. Né? Registrar num artigo só, num slide. Bom, registra. E a gente vai compondo, né? Boa. Exatamente. Eu acho que Bem a gente interessante. conseguiu eu acho que é um acontecimento aqui, né? Eu acho que faz todo mundo pensar aqui, né? Pelo menos para mim, assim, eu anotei muita coisa que hoje até grampeei no meu caderninho ali, coloquei a data de hoje, porque vai ter bastante coisa que dá para continuar pensando. Pelo menos isso é um tema que me interessa bastante, assim, é uma coisa nova, né? É uma coisa que, de certa forma, nós estamos pensando aqui por nós, né? Não estamos debatendo o texto de ninguém. E acho importante esse movimento. Vem o Acho que por Julião falar, puxa, alguma coisa que aconteceu na minha aula hoje. Aí ele fala assim, É, pô, aconteceu na minha aula, deu uma aula diferente e pumba, ele lançou. Entendeu? Houve uma situação no eu meu vou dia que procurar fazer isso. Hoje não ouvi dá uma. tanto, né? Não dá Hoje pra dar mão, não dá tá pra treinar meio jiu-jitsu, mas casa aí. quando voltar, eu vou procurar me atentar a isso e colocar numa prática não escolar, numa prática de jiu-jitsu, que nada mais é do que ela está inserida até ali dentro de uma questão
comercial, né? Pessoas que pagam ali para poder estar praticando, enfim, mas isso aí não tira a minha liberdade de produção, né? Não, Uhum. de inventividade, né? Não tira esse meu processo inventivo aí, né? E daí, cara, vou tentar fazer isso aí, né? Quando voltar à normalidade, que eu não sei quando vai ser, né? Mas, né? E daí, cara, eu também falo, porque eu acho que é legal, né? Igual o João falou agora, né? Ter essas outras, né? Uhum. Áreas para poder também tá vendo esses tensionamentos. Vai ser muito show porque grande, em toda conversa que a gente tem, né, normalmente é falado isso assim em relação à escola, né, e é debatido e normalmente quem está falando fala sobre a escola, né. Então, você olhando a sua prática no jiu-jitsu, né, porque eu acho que é muito amplo, né, pensar dessa forma. Então, e logicamente não se restringe só à escola, né. E eu acho que se você começar a olhar isso no jiu-jitsu, sabe? Fazendo relação com suas leituras e produzindo essas aventuras do pensamento aí, né? Eu acho que vai ser muito rico. Eu vou parar a gravação aqui, beleza? Aí se a gente tiver mais alguma Beleza. coisa aí, a gente fala agora. Então, Maravilha, obrigado. valeu. Valeu, galera.